Olá, meus amigos da Nova Era Atualidades, aqui que vos fala é Carlos Ribeiro. E aí, como que vocês passaram a semana? Tudo bem? Ótimo, que bom, né? Semana passada, nas primeiras noções messiânicas, falamos sobre o que é o mundo espiritual. E hoje iremos falar um pouco sobre a constituição deste mesmo mundo espiritual. Então, conforme muitos estudos durante anos, Meishu Sama, através de revelações de muitos espíritos, como se constitui esse mundo espiritual, como eles vivem neste outro plano. Então eu peço licença a vocês, meus ouvintes, para ler do livro da Divisão de Expansão da Secretaria de Ensino Religioso da Igreja Messiânica Mundial, das primeiras noções messiânicas. O mundo espiritual é constituído por 3 planos: superior, intermediário e inferior. O plano superior também é conhecido como céu ou paraíso. É um lugar de muita luz, alegria, saúde e prosperidade. É o mundo de Deus e dos anjos. É igualmente o mundo das pessoas de bem que valorizam o amor, a gratidão, a honestidade, a bondade, a justiça, a cortesia, entre outros valores espirituais. O lema deste mundo é, abre aspas, minha felicidade é fazer os outros felizes, fecha aspas. Como todos os que vivem lá pensam assim, estão sempre preocupados com a felicidade dos outros. Já o plano inferior é conhecido como inferno. É um lugar caracterizado pela escuridão. É um mundo de sofrimento e tristeza, caracterizado pela ignorância, raiva, lamúria, inveja, egoísmo e mágoa. Neste local prevalecem a doença, a miséria e intermináveis conflitos. Agora, o plano intermediário situa-se entre esses 2 planos e nele se alternam as condições citadas, de acordo com a aproximação ou distanciamento do plano superior. Assim, nesse plano, revezam-se alegria e tristeza, gratidão e ingratidão, amor e ódio, saúde e doença, pobreza e riqueza, harmonia e conflito. Pronto, tenho que orientá-los que esse estudo, Meishu Sama teve mais ou menos durante 30 anos, com muitas revelações de espíritos que vivem neste mundo espiritual. Cada plano você subdivide em 3 camadas, com 20 cada uma delas. Então, fazendo um total de 60 camadas, tanto no plano superior, como no plano intermediário e no plano inferior. E nessas subdivisões, existe também no plano superior, por exemplo, o plano superior do superior, o plano intermediário do plano superior e o plano inferior do plano superior. Isso também pode-se dizer no plano intermediário. Existe o plano superior do plano intermediário, existe o plano intermediário do plano intermediário e existe o plano inferior do plano intermediário. E por final, no plano inferior, existe o plano superior do plano inferior, existe o plano intermediário do plano inferior e existe o plano inferior do plano inferior. Olha, estamos fazendo um resumo. Cada plano existe 60 camadas. Então, 60 camadas no plano superior, 60 camadas no plano intermediário e 60 camadas no plano inferior, somatizando um total de 180 camadas, e temos mais uma que é ocupada pelo Supremo Deus e que está acima do plano superior. E os espíritos oscilam dentro desses planos. Ele pode estar num plano inferior, conforme seus descendentes forem somatizando
méritos e virtudes, até que um dia ele possa chegar lá no plano superior. E esta oscilação de planos tem um nome que se chama de Yukon. Desde criança eu aprendi que o inferno seria um local de muito calor, mas é o contrário, é um local gélido, e o calor é pertencente aos espíritos que estão no plano superior. E para você entender melhor, eu vou falar como que é o ambiente e o comportamento desses espíritos de cada plano. Por exemplo, no plano superior, o ambiente contém luz, claridade, ordem, limpeza, beleza e flores. E o comportamento desse espírito é de gratidão, desapego, altruísmo, justiça e cortesia. Claro que esse ambiente e comportamento que o espírito precede a matéria, o reflexo cai em seus descendentes. No plano intermediário, o ambiente ora se aproxima do ambiente do plano superior, ora do inferior. E o comportamento também ora se aproxima do comportamento do plano superior, ora do plano inferior. O que significa isso? São aquelas pessoas que alternam entre a felicidade e a infelicidade. Isso acontece com muitos. E por final, o plano inferior, o ambiente é de escuridão, desordem, sujeira, ausência de beleza e de flores. E os comportamentos são lamúria, apego, egoísmo, injustiça, ignorância. Então, para você saber como está os seus ancestrais e antepassados, em que níveis eles estão, basta olhar a sua vida ou a vida das pessoas que você tem convívio. E nessa constituição, é claro, pode existirem espíritos que estão no plano superior, outros no plano intermediário e outros no plano inferior. Mas, repito, conforme você irá somando méritos e virtudes, com certeza muitos deles, se por exemplo estiver no plano inferior, vão subindo de plano. E para você saber como isso acontece, basta olhar os resultados da sua vida. E a partir desta descoberta e estudos, você irá trabalhar muito mais vezes para partir para o lado altruísta, somando virtudes e méritos, e assim a sua vida se transforma num paraíso. E gostaria de dar um exemplo rápido para que você entenda melhor e como estamos vivendo uma turbulência no campo político. E imagine um político qualquer esteja fazendo atos ilícitos como a corrupção, enquanto não é descoberto, ele, entre aspas, vive uma vida de muita riqueza, mordomia, enfim, uma vida que é invejada por muitos, altos salários, enfim, tudo aquilo que você conhece. Mas a pessoa, desconhecendo esta constituição do mundo espiritual, o reflexo que cai nos seus ancestrais e antepassados é completamente diferente. Como no mundo espiritual é o mundo da verdade, sem mentiras, sem barreiras, e ao mesmo tempo esses espíritos não estão ganhando a permissão de mudarem de plano, e com certeza situados no plano inferior devido aos comportamentos de seus descendentes. Então conclui, e agora você vai entender porque o futuro de muitos deles acabam na miséria ou muitas vezes em tragédias, porque existe uma lei divina que só ela
pode mudar a condição de níveis de planos desses espíritos, ou através dos seus descendentes, repetindo, somando virtudes e méritos, e como o espírito precede a matéria, então no futuro irá se igualar este mesmo nível desse espírito na pessoa que estiver praticando esses atos. E agora, para finalizar, eu vou ler um trecho do Alicerce do Paraíso, volume 2, está na página 95. O mundo espiritual é um mundo do pensamento, e aquilo que esconde o pensamento, ou seja, o corpo carnal, já não existe. Os pensamentos malévolos e indignos fazem com que o espírito tome um aspecto feio ou até horrível. Já o espírito daqueles que acumularam méritos pelo seu autorismo toma uma aparência bondosa e agradável. Quero agradecer mais uma vez pela sua audiência e compartilhe. Este podcast Nova Era Atualidades estará sendo exposto também na plataforma Spotify e também nas minhas redes sociais. Obrigado mais uma vez. Aqui que vos fala é Carlos Ribeiro, direto de São Paulo, capital. Nova Era Atualidades. Showing off, don't wanna have to wait tonight. Better off, I'm gonna find my way tonight. Won't you talk to me? I wanna heal your sorrow. Won't you talk to me? We'll make a new tomorrow. Won't you talk to me? We'll make this happen.